Fim de semana chegando e nada melhor que juntar família e amigos em casa, né? Então, o ALTV oferece uma dica rápida e saborosa para você. Olha, você vai aprender a fazer hoje um pão de calabresa, uma receita super fácil, rápida e que vai muito bem para aquela hora do lanche. Quem vai ensinar pra gente é a culinarista Manu Javarrotti, que está aqui comigo. O que tem de especial nessa receita, Manu? Então, eu peguei a receita com uma amiga, experimentei na casa dela e em casa, quando eu fui fazer, eu dei o meu toque especial. Aí, olha, os ingredientes desse pão de calabresa que a Manu vai ensinar estão todos aqui. Separe 1 quilo de farinha de trigo, 1,5 colher de fermento biológico, meia xícara de leite morno, 2 ovos, 3 colheres de açúcar, 1 colher de sopa de sal, meia xícara de óleo, 700 gramas de calabresa defumada, 1 cebola, 2 tomates e meio pimentão picados. Então a gente começa pela massa, né? E aí a gente tem que colocar a farinha de trigo num recipiente grande o suficiente, porque depois a massa vai crescer. E aí a gente coloca aqui cerca de 800 gramas de farinha de trigo e o resto a gente coloca aqui para abrir a massa depois. E aí depois vem o açúcar, o fermento, menos o sal fica por último. Acrescente o óleo misturado a 2 xícaras de água morna, o leite também morno e mexa. Finalize a massa com o ovo. Hora de pôr a mão na massa. Então essa massa vai ficar um tempo aí reservado, vai descansando. Depois que você sovar bem e ela ficar lisa, você vai deixar ela descansar com um pano de aproximadamente 40 minutos a 1 hora. Ela vai dobrar de tamanho, e aí você já pode modelar. Que é essa outra massa. Isso. Né? Essa outra massa já estava pronta e passou o tempo aí, já está pronta para o recheio. Já está pronta para ser aberta e recheada. Essa massa, ela rende 3 pães de 40 centímetros, tá? Aí eu vou dividir ela aqui. Abra a massa com um rolo. Com mais ou menos 1 milímetro de espessura, ela também não pode ficar muito fina. E aí a gente vai partir para o recheio. Em casa, você pode fazer o recheio enquanto a massa descansa. É o que eu faço na minha casa. É o tempo certinho do recheio esfriar e a gente poder rechear. Numa frigideira, coloque a calabresa, o tomate, a cebola e o pimentão. Misture bem e deixe refogar até chegar a esse ponto. Pode ver que ele ficou com um molho aqui do tomate e da gordura da calabresa. Vamos rechear então. Vamos lá. Como dá 3 pães de 40 centímetros aproximadamente, o recheio tem que espalhar bem, certo? Para poder dar os 3 pães. E aí também em casa, você pode colocar outro recheio, porque essa massa é básica. Então ela fica bem com presunto e queijo, com frango, só com queijo, como você quiser. Por cima da calabresa, espalhe o queijo mussarela picado. Depois, enrole o pão como um rocambole. Porque aí ele não vai ficar só pão e recheio, vai ficar várias camadas. Pão, recheio, pão, recheio. A gente tem que ter muito cuidado para a massa não grudar e não rasgar. Dá uma dobradinha na ponta para o recheio não vazar, certo? Pronto, agora ele está pronto para ir para a forma. Não precisa untar a forma. Apenas polvilhe um pouco de farinha de trigo e coloque o pão. Para dourar, não esqueça de pincelar com o ovo batido e, se preferir, acrescente também queijo parmesão ralado e orégano. Leve ao forno pré-aquecido por cerca de 20 minutos. Agora é só cortar em fatias e servir quentinho. Difícil resistir.